Beleza. Bom, pessoal, antes da gente começar, eu acredito que todos me conhecem o Inácio, mas a gente acaba sempre lidando mais com temas afins à temática do centro e a gente nunca acaba conhecendo mais de onde que a gente vem, das nossas, do que a gente estudou, como é que a gente chegou até aqui. Então, brevemente, para a gente se apresentar, eu sou jornalista formado pela Unesp, tenho mestrado e doutorado em comunicação pela Unesp de Bauru, Unesp, Universidade Irmã da Unicamp. E eu sou jornalista desde 2019 da Secretaria de Comunicação da Unicamp. E aí é interessante porque quando surgiu essa possibilidade da gente oferecer essa oficina, eu até pensei, legal, mas eu, pelo menos, eu nunca peguei para estudar divulgação científica, né? O meu mestrado e o meu doutorado, eu não trabalhei com comunicação científica, eu trabalhei com cultura digital e com direito à comunicação, que é uma área que está bem em voga, né, na atualidade. Mas de uma certa forma não. É o que eu faço todos os dias, né, na Secretaria de Comunicação da Unicamp. Então, acredito que a prática também acaba sendo muito importante. E aí, conversando com o Inácio, que vai se apresentar, que vai falar um pouquinho também da trajetória dele e tem a especialização pelo próprio LabJOR. E lendo sobre isso, são conteúdos que vão diretamente ao encontro dos objetivos da divulgação científica e o que a gente acaba desenvolvendo na Secretaria de Comunicação. Então, é interessante a gente poder ter essa oportunidade de passar isso para vocês. Inácio, fala um pouquinho da sua formação. Vem aqui. Tá ligado aí o microfone? Beleza. Não, às vezes tá ligado, mas é que tá... Agora beleza. já. Tá, eu acho que aqui tá um bom posicionamento, né? Isso, beleza. Então, eu sou o Inácio, né? Eu acho que realmente eu não conheço algumas pessoas que estão aqui. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação, né, estar colaborando aqui nesse processo, que eu não sei bem se é capacitação ou formação. Daqui a pouco a gente vê um pouquinho mais sobre isso quando eu for falar. Eu sou jornalista formado pela UFSM, né, a Federal de Santa Maria. Sou especialista em jornalismo científico pelo LabJOR, aqui da Unicamp, e também faço mestrado em divulgação científica e cultural no IEL LabJOR. Então, é uma área, né, a divulgação científica, que eu me identifico muito, eu projeto isso profissionalmente, né, e tenho me debruçado desde a graduação sobre essas questões teóricas e também sobre a prática. Estou no campo sustentável, né, desde 2019, 2020, aliás, eu ingressei em 2019 aqui na Unicamp como estudante e consegui essa bolsa, e desde então eu tenho me debruçado sobre essa prática, né, voltada mais para as questões do setor energético, né, e mais especificamente para as questões da eletricidade. Então, é uma satisfação enorme, eu tenho certeza que vai ser um encontro, né, uma conversa muito proveitosa, tanto para a gente aqui, Felipe e eu, que temos a oportunidade de exercitar, né, um pouquinho desse ensino, quanto para vocês que vão poder aí, quem sabe, ter alguns insights, né, e adquirir algumas habilidades para a produção, né, da revista Consciência. Até mais, logo mais, eu volto aí para a gente bater um papo sobre divulgação científica. Obrigado. Bom, pessoal, vamos começar então. A gente estipulou uma organização que, na verdade, assim, é mais para a gente se organizar, mas um vai complementando a apresentação do outro, mas eu vou dar início falando mais sobre a comunicação em geral e depois para a gente entrar nessa área da comunicação científica e da divulgação científica. Primeiro porque, assim, a comunicação é uma coisa... É até interessante falar sobre isso, porque... quando eu pelo menos, quando eu estava na pós-graduação na Unesp, a comunicação é uma área que empresta muitos conceitos e muitos conhecimentos de áreas diferentes. Então, a gente empresta
muito conhecimento das ciências sociais, da linguística, da própria literatura, da história, da ciência política, e muitas vezes a gente se pega pensando, né, poxa, mas onde é que está a comunicação efetivamente, né? Onde que a gente acaba estudando comunicação? Justamente porque a comunicação perpassa tudo que a gente desenvolve, tudo que a gente faz, né? E a comunicação é uma atividade tão básica do ser humano que muitas vezes a gente pensa que ela é óbvia, mas ela acaba não sendo justa porque a gente não para pensar na comunicação. Então, eu achei interessante trazer um pouco dessa base da comunicação em si, antes da gente entrar na divulgação científica mais propriamente dita. Então, a gente vai seguir basicamente um roteirinho, que é falar um pouco sobre a definição de comunicação, né, o que é a comunicação, como é que ela ocorre na nossa dinâmica social, porque a gente tem vários estratos, várias formas que a comunicação acaba se organizando. A relação entre comunicadores, cientistas e divulgadores científicos, e como que a gente chega, então, na divulgação científica e dicas para a gente fazer uma divulgação científica que seja eficiente, que seja proveitosa, que contribua não só com a formação de novos cientistas, mas também para o desenvolvimento da ciência e das áreas especificamente. Então, no caso do CPTEM, a gente tem como principal bandeira a questão da transição energética. Então, como é que a gente utiliza a divulgação científica como uma forma de fortalecer essa área e contribuir para a formação de novos cientistas, para o fortalecimento da ciência e da universidade em geral. Enquanto a gente estiver apresentando, quem às vezes, por vezes, tiver alguma questão, algum comentário, se quiser colocar no chat ou até falar no microfone, fica à vontade, que acho que é interessante a gente ter esse papo informal mesmo, para a gente conversar sobre isso. Bom, para a gente acabar entrando no âmbito da comunicação, e definir o que é comunicação, a gente parte desde o início do conceito de informação. Nós temos como base a questão de que a gente tem um universo de dados, né, de coisas que existem ali, de conteúdos que são dados, e a informação, ela vai ser aquele dado que acrescenta alguma coisa nova, que acrescenta uma novidade no nosso sistema aí de social, no campo em que a gente estiver trabalhando os nossos conteúdos, em um campo de interações sociais. A comunicação, ela sempre vai ser, a informação sempre vai ser algo novo, algo que contribui, né? Uma novidade. E essa nova informação, ela muda o conhecimento que existe sobre alguma coisa. A informação, ela vem para acrescentar, ela vem para nos tornar diferentes, né? Uma informação, ela pode nos tornar melhores, piores, mas uma informação, quando bem colocada, se ela tem um valor informativo, a gente sai diferente dessa relação de trocas de informações. E a troca de informações é justamente o processo de comunicação. Então, o processo de comunicação é um processo de troca. Comunicar significa, na raiz da palavra, comunicar é tornar comum. Então, comunicação, obrigatoriamente, ela envolve partilha, ela envolve troca. Seja uma troca de, por exemplo, uma troca de conhecimentos, uma troca de experiências. Duas vizinhas, quando estão conversando, elas trocam uma receita de bolo. É uma comunicação, porque uma sai diferente, cada uma delas sai diferente daquele momento de partilha. E aí é muito importante a gente ter sempre isso em mente, que comunicação é compartilhar, comunicação é trocar. Por quê? Porque se as pessoas entram para algum tipo de ocasião, evento, se elas têm acesso a um conteúdo, mas elas não saem com nenhuma nova informação sobre aquilo, ou se elas vão a uma apresentação e não retém nada daquilo, não houve comunicação, né? Então, a gente tem que ter isso em mente. Comunicar é trocar, comunicar é entrar em contato com o outro e
promover essa troca entre as pessoas. E aí, tem uma definição que eu gosto bastante, meio que contextualizando como é que eu entrei em contato com essa definição. Eu entrei no mestrado na Unesp em 2014, e na época existia um livro que era cobrado na prova, que é um livro que se chama Epistemologia da Comunicação. Um livro bem, assim, hermético, e a gente até brincava depois, né? Esse livro comunica pouco, justamente porque talvez era... hoje, se eu pegasse ele para revisitar, inclusive eu achei na biblioteca do IFISH, fiquei muito feliz, eu falei, achei que nunca mais eu ia ver esse livro na minha frente, mas tem na biblioteca do IFISH, que é organizado pela professora Maria Imacolata, que é da USP, da ECA, Escola de Comunicações e Artes da USP, que ali tem uma série de artigos falando sobre a epistemologia da comunicação. Então, é uma coisa muito que gira em torno muito de quem estuda a ciência da comunicação. Mas uma das definições que eles colocam ali, de comunicação, é que a comunicação é a troca que acontece quando dois campos cognitivos se encontram. Então, você tem ali a fronteira entre dois campos cognitivos e aquela troca, quase que como se fosse uma troca celular de componentes, né? Isso que é comunicação, é essa troca entre dois campos cognitivos, ou seja, a gente está aqui comunicando para vocês os nossos conhecimentos e muitas vezes informações que vocês colocam do fazer científico e da demanda por comunicação que vocês identificam no trabalho enquanto docentes, enquanto pesquisadores, essa é uma troca que ocorre entre campos cognitivos. E isso é muito importante para a comunicação. E eu trouxe até para a gente fazer a analogia, que aí é muito interessante porque tem a ver bastante com a ciência de laboratório, né? Que é o sistema de vasos comunicantes. Eu não sei se vocês lembram das aulas de laboratório do sistema de vasos comunicantes. É uma boa analogia, por quê? Porque cada um dos componentes ali do sistema é diferente um do outro, mas eles compartilham a água entre eles, e um não ganha nem perde mais água que o outro, estão todos no mesmo nível, ou seja, ali ocorre uma comunicação perfeita, ali ocorre uma troca realmente do conteúdo em si, que no caso é a água. E quando a gente fala de comunicação no sentido de transmissão de informações, a gente está falando de comunicar informações, de tornar comuns essas informações que a gente quer passar para as pessoas. E aí, seja no campo, nos mais diferentes campos, da política, economia, esporte, cultura e, no nosso caso, ciência. Bom, pessoal, a comunicação, ela ocorre em várias dimensões. A gente parte desde a comunicação. A gente parte de uma comunicação desde a que ocorre entre duas pessoas até a comunicação digital que a gente tem hoje em dia, que é uma coisa super complexa, e a gente ainda está tentando entender a dinâmica de comunicação em rede. Mas só para vocês terem essa ideia, independente da dimensão que a gente está falando da comunicação, seja comunicação interpessoal, comunicação de meios de massa, então jornais, revistas, televisão, rádio, ou a comunicação em rede, pelas redes sociais, pelos sites, a gente sempre vai voltar nesse modelo, que é o modelo mais básico de comunicação, que dentro da ciência da comunicação a gente chama de modelo de Lasswell, que foi o autor que primeiro sistematizou esse esquema, que também é uma coisa muito comum quando a gente estuda a linguagem, né? Que é um emissor envia uma mensagem para um receptor por meio de um canal através de um código, ou seja, o emissor, quem fala, um receptor que recebe esse conteúdo, né, que absorve essa informação. Então, essa troca tem que ocorrer entre emissor e receptor.
A mensagem é justamente esse conteúdo, a informação que se quer passar. Por meio de um canal, ou seja, algum suporte tecnológico, ou então, os mais puristas, né, vão dizer, se duas pessoas estão conversando, é uma comunicação imediata. Aí outros vão falar, não é imediata porque a minha voz está sendo projetada por meio de ondas sonoras que vão pelo ar. Ou seja, existe um canal para que essa comunicação ocorra. E por meio de utilizando um código. Que código? No caso, eu aqui estou usando a língua portuguesa falada. Um jornal escrito utiliza tipografia, impressão. Uma placa de trânsito é um código simbólico, ou seja, o suporte que a gente utiliza, no que a gente vai se basear para transmitir essa informação que a gente quer passar. E aí, como eu falei, toda relação de comunicação, em última instância, vai voltar para esse modelo. Então, numa comunicação interpessoal, a gente vai ter um emissor e um receptor que envia uma mensagem por meio de um canal utilizando um código. O Jornal Nacional, que é uma comunicação de massas pela televisão, é um emissor falando com muitos receptores, enviando mensagens através de um canal, utilizando um código. Um post de redes sociais, a mesma coisa. Então, a gente sempre volta para essa coisa essencial de um emissor, da relação de um emissor e um receptor e envio de mensagem. E a comunicação, o estudo da comunicação vai estudar o quê? Como é que acontece a mediação entre esses emissores e receptores, ou seja, de que forma eles se relacionam? Quem promove a relação de emissores e receptores, né? Como é que esse contato se dá? E até para explicar para vocês, quando a gente tem o estudo de ciências da comunicação e a evolução das ciências da comunicação, elas vão focar em cada um desses aspectos. Então, primeiro, quando os estudos da comunicação começaram lá nos anos 40, nos anos 50, o foco era no canal, justamente porque eram estudos financiados por empresas de telégrafo, de telefone, que queriam diminuir a interferência que acontecia nessa comunicação. E aí começou com o canal. Por isso que os primeiros teóricos da comunicação, vários, vêm da engenharia e da matemática. Isso é muito interessante. E aí, depois que a comunicação vai ser abraçada pelas ciências humanas, e aí a gente vai começar a olhar para o emissor. Quem é esse emissor? Quem que é essa pessoa que fala? Que relações... qual que é o poder desse emissor de enviar essas mensagens? Não, eu quero olhar para esse receptor. Quem que é esse público? O que influencia no acesso à informação desse público? Não, eu quero olhar para o uso que se faz das tecnologias. Então, como é que as pessoas utilizam televisão? Como é que as pessoas ouvem rádio? Como é que as pessoas utilizam redes sociais? Então, o estudo da comunicação vai sempre focar nessa relação de mediação entre emissores e receptores. Opa. E aí, como eu falei, essa comunicação mais básica que a gente tem, que é a comunicação interpessoal, ela pode ser imediata, ou então ela pode contar, geralmente, com uma mediação de um canal, seja por telefone, seja por e-mail, seja por WhatsApp, ou, como eu falei, os mais puristas, né, da comunicação vão falar que a gente tem a mediação do ar, que possibilita que a onda sonora chegue da boca de uma pessoa para o ouvido da outra, enfim. É uma comunicação mais simples, essa relação entre as pessoas ela é mais simplificada. Quando a gente vai para uma relação de uma cultura de massas, de uma comunicação de massa, a gente tem outros esquemas de mediação nessa relação de comunicação. Então, a gente tem uma mediação institucional, que são rádios, jornais, emissoras de televisão, editoras, e uma mediação tecnológica, a própria capacidade dessas instituições de enviarem esse conteúdo
e das pessoas de terem acesso a uma tecnologia que permita com que elas tenham acesso a essa informação. E nisso entram muitas variantes. Então, a gente tem que pensar que uma empresa de comunicação é uma empresa que tem seus funcionários, cada um deles tem um tipo de formação, um tipo de cultura, tanto a cultura profissional, então, por exemplo, jornalistas têm uma cultura profissional, publicitários têm uma cultura profissional, a própria cultura de onde essas pessoas vêm. Então, um jornalista que cresceu e foi formado na cidade de São Paulo, muitas vezes é diferente de um jornalista que cresceu e se formou numa cidade do interior. São valores diferentes, né? A própria cultura empresarial ali, então, a gente sabe que existem fatores empresariais que implicam na produção de conteúdo de uma emissora, de um jornal. E o próprio público também tem suas diferentes mediações, em que eles acabam acessando e recebendo esses conteúdos de formas diferentes. A própria formação das pessoas. E aí a gente entra em várias coisas que a gente tem visto muito nos últimos tempos. Então, a identidade política, a identidade social dessas pessoas, né? Todos esses fatores estão envolvidos nessa relação de comunicação, mas não deixa de ser um emissor que envia uma mensagem para um receptor. E aí a diferença é que esse emissor deixa de ser uma pessoa, passa a ser uma empresa, um conglomerado, e que atinge a milhões de receptores. E uma característica importante dessa comunicação de massa é que é uma comunicação unidirecional. Esses receptores, eles não são dotados de capacidade para responder essa comunicação. Lógico que aí a gente tem as TVs, elas têm os canais de fale conosco, responda aqui, mas não nessa relação de comunicação, não é um diálogo, é uma comunicação unidirecional, né, entre quem emite a informação e quem recebe a informação. Quando a gente passa para a comunicação digital, aí a gente tem uma coisa que acaba sendo a novidade, que eu pelo menos, enquanto pesquisador de comunicação, eu ainda considero que é uma coisa que as pessoas estão ainda tentando desvendar como é que a gente lida com isso. Tem uma definição do professor André Lemos, que é da Federal da Bahia, que estuda comunicação digital, que ele define assim, que na comunicação digital a gente tem uma quebra do polo emissor. O que acontece? A tecnologia, ela permite com que as pessoas tenham o mesmo potencial, e aí, lógico, eu estou falando do potencial tecnológico, de serem receptoras de informação e emissoras de comunicação, de informação. Então, o mesmo aparato tecnológico e acesso à internet que eu tenho para assistir a um canal de YouTube, por exemplo, eu vou ter muitas vezes para gravar um vídeo e postar no YouTube. É lógico que aí entram outras condicionantes que vão ser muito importantes. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem algum poder de influência para fazer com que o conteúdo que eu coloco na minha rede social tenha mais acesso que outro. Esse é um fator. Eu sou uma pessoa com poder aquisitivo que me permite ter uma boa câmera, uma boa internet para produzir esse conteúdo. Esse é um outro fator. Agora, quando a gente fala de acesso à tecnologia específica, há essa quebra do polo emissor. Ou seja, a gente tem a mesma capacidade de receber informação e de emitir informação, enviar informação. E aí, vários teóricos da comunicação, eles vão propor que a partir do momento que a gente tem um cenário de mídias digitais, a gente deixa de ter uma comunicação linear ou uma comunicação bidirecional, né, entre emissor e receptor, e a gente passa a ter um sistema de informação circular, ou seja, por exemplo, na minha atuação na Secretaria de Comunicação,
A minha reportagem, ela vai para o portal Unicamp, ela vai para os perfis de redes sociais da Unicamp. Isso vai estar disponível para milhares de pessoas. Essas pessoas podem pegar essa informação minha e colocar isso em circulação, não só por meio de compartilhamento desses conteúdos, mas também por ressignificar essa informação. Então, por exemplo, a minha mãe, que é uma pessoa que costuma fazer isso, né? Ela vai ver um post do Facebook da Unicamp e vai falar: olha, é uma reportagem do meu filho, e compartilha. Ela está colocando isso em circulação. Outra coisa é, muitas vezes, a gente trata de um tema e aí isso chega num outro especialista dessa área que vai postar numa rede dele, por exemplo, o LinkedIn, que é uma rede que tem ali pessoas que se dedicam a especialidades de profissões diferentes, etc. E vai falar: olha, esse ponto de vista é muito importante porque vai compartilhar com esse tipo de comentário. Esse ponto de vista é importante porque eu desenvolvo isso, isso e aquilo, e muitas vezes isso pode abrir uma porta para ele fechar uma parceria de um negócio, etc. Ou seja, ele está ressignificando essa informação que partiu do polo emissor de um jeito e colocando em circulação que vai ter outras consequências. Essa informação não é a mesma de onde ela partiu. E isso é muito legal, isso é muito interessante, esse potencial da comunicação digital. É lógico que também tem um potencial para isso ser usado de forma negativa, mas, infelizmente, isso foge, muitas vezes, do nosso controle. Lógico que não é que foge do nosso controle, dá para a gente controlar isso e ter essa noção é muito importante. Mas, se a gente olhar para o potencial da comunicação, isso é muito interessante. Então, por exemplo, quando a gente produz conteúdos sobre transição energética, é interessante quando a gente tem a tentativa de que isso chegue muitas vezes a uma empresa do setor que percebe, poxa, ali existe um potencial de desenvolvimento de uma tecnologia de onde que eu estou atrás, né? Para os meus produtos, para os meus serviços, etc. Então, esse potencial de circulação da comunicação é muito importante, porque ele mantém essa informação viva. E existe até uma perspectiva colocada por um autor, que é o Henry Jenkins, que ele nem é tão assim mais considerado dentro da comunicação, mas ele fala algumas coisas que são interessantes. Que ele fala que na comunicação digital o importante é que a informação seja espalhável, ou seja, que a comunicação possa se espalhar, que as pessoas vejam aquilo e queiram compartilhar. Porque é aquela coisa aquela lei do marketing, né? O melhor marketing é o boca a boca. Então, a melhor comunicação é aquela que a gente vai espalhando e vai mantendo viva. Bom, como eu tinha falado, independentemente da dimensão da comunicação, a estrutura básica, então, não muda. Um emissor envia uma mensagem para um receptor por meio de um canal utilizando um código. Então, por exemplo, quando a gente fala, né, de comunicação em redes sociais, continua sendo essa estrutura. Se eu faço um post no meu Instagram, eu sou um emissor que estou enviando uma mensagem, seja por uma foto ou por uma legenda, para receptores, que são pessoas que vão ter acesso ali ao meu perfil, utilizando um código, ou seja, o código imagético ou o código textual, por meio de um canal. Ali a plataforma digital, a rede social. O que muda são as mediações que acontecem nisso. Então, numa comunicação de massas, essa informação chega e para ali na pessoa. No máximo, ela vai virar para a pessoa que está no sofá e vai comentar como é que é aquela. Vai comentar aquela notícia do Jornal Nacional. Ou às vezes vai mandar no WhatsApp, liga no Jornal Nacional que está passando essa reportagem sobre isso. Numa rede social, você pode compartilhar isso, você pode passar para frente, né? E então, o que muda nessas dimensões da comunicação é como essa mediação entre esses atores e a relação deles com a tecnologia vai mudando e quais atores estão envolvidos nessa relação de comunicação. Então, a gente tem uma comunicação que depende estritamente de um profissional da comunicação, por exemplo,
o Jornal Nacional, a Folha de São Paulo, que é a Rádio CBN, que são meios de comunicação de massa. Para você acessar aquele espaço de comunicação, você tem que ser um profissional da comunicação, para você produzir a informação ali dentro, né? Uma rede social já não exige isso. Uma rede social está aberta para qualquer pessoa, né? Se eu quiser ter uma comunicação unidirecional, ou seja, uma comunicação direta com o Papa, talvez seja um pouco difícil, porque eu tenho que chegar lá até o Vaticano, chegar até o Papa para falar alguma coisa para ele. Agora, se eu enviar uma carta para o Vaticano, talvez isso seja mais fácil. Então, o que muda é a mediação entre as pessoas e quais atores são envolvidos. Eu estou vendo aqui que o Benedito o Bonato está mandando algumas mensagens. Ele até colocou aqui, quando possível, poderia comentar sobre a ressignificação de mensagens, riscos e dificuldades de gestão entre fato, boato e fake news. Acho que dá para a gente comentar sobre isso um pouquinho mais tarde, quando a gente for falar de divulgação científica, até porque a divulgação científica tem um componente muito importante nessa questão da gestão entre fato e fake news, justamente pelos atores sociais que estão envolvidos na divulgação científica, mas a gente vai chegar lá. Então, pessoal, como eu falei no início, né, todos nós produzimos informação, todos nós nos comunicamos em alguma medida. É uma coisa muito básica do ser humano, né? E por isso que muitas vezes a gente não para pensar na comunicação e como é que a gente faz isso. E para a gente que estuda comunicação, às vezes também é muito estranho, porque, por exemplo, eu, no meu doutorado, eu estudei o uso de práticas sociais no YouTube, relacionado a comunidades de mulheres negras. E aí eu pensava assim, nossa, o meu estudo é assistir vídeos no YouTube e ler comentários. mas o olhar que a gente estava tendo ali, que eu tinha ali, era justamente para a relação que estava sendo estabelecida ali, para a gente enxergar o potencial dessa plataforma digital, que é muito importante. Então, o que vai ter de diferença nessa atividade tão básica do ser humano é os papéis que a gente desempenha nessas relações, o acesso às tecnologias que a gente tem e que papel que a gente desempenha nessas relações. E esse papel muitas vezes pode mudar. Então, por exemplo, vocês que são pesquisadores dentro da universidade, vocês desempenham um papel de comunicação. Vocês, de uma certa forma, vocês são um polo emissor de conhecimento para pessoas que acessam a universidade atrás desse conhecimento. Em casa, vocês têm uma outra função dentro de relações de comunicação. E em diferentes espaços sociais, a gente tem diferentes funções de comunicação. Eu, aqui dentro, sou jornalista. Mas dentro da própria Secretaria de Comunicação, eu tenho uma função de comunicação. Aqui no CPTEM eu tenho outra. Fora da universidade, eu tenho outras funções de comunicação. Então, em cada espaço social, a gente desempenha um papel comunicativo. E pensar sobre esse papel faz com que a gente se comunique melhor. E aí a gente chega na função de comunicadores, né? Profissionais da comunicação, jornalistas, relações públicas, publicitários, profissionais do audiovisual, que tem esse papel, essa profissão de promover a mediação entre diferentes campos sociais e um público determinado. Então, a nossa profissão é justamente pensar onde a gente quer estabelecer pontes entre esse campo social e um público, né? E com uma determinada finalidade. Por exemplo, o jornalismo ele tem a função de informar, de dar informação de uma forma objetiva. A publicidade tem a função de persuadir, geralmente para uma relação de compra e venda, ou então uma causa social, etc. Mas é um discurso de persuasão. Relações públicas, ele vai gerenciar a comunicação, principalmente dentro de organizações, né? Então, o profissional da comunicação, ele tem essa função
de estabelecer pontes entre grupos sociais, entre comunidades específicas e um público específico. Até porque isso é muito importante para a gente lembrar. E isso é uma coisa que se fala muito em faculdade de comunicação, que é o quê? Essa coisa de o público em geral. Não existe o público em geral. O público é formado por nichos específicos e isso varia dependendo do que a gente quer transmitir. Por exemplo, quando a gente faz divulgação de oportunidades de bolsa, não é para um público em geral, é para um público que possa se inserir dentro daquelas vagas de bolsa. A Ana Maria Braga, quando passa uma receita, ela não está falando para um público em geral, ela está falando para a dona de casa que está ali assistindo televisão e que vai fazer almoço, né? Enfim, então é essa função que o profissional da comunicação segue. E aí a gente tem o trabalho de lidar com diferentes campos sociais. Então, por exemplo, a política, a economia, a ciência, o esporte, a gente pegar a informação que vem desses campos e oferecer para um público. E aí a gente tem todo o trabalho de linguagem, de compreender quais que são os valores, os conhecimentos, as minúcias daquele campo, tornar isso uma coisa palatável para um público que não está dentro daquilo. Então, por exemplo, noticiário econômico. Quem é profissional da economia ou quem quem estuda economia, muitas vezes vão ter coisas que são próprias daquele campo e que não precisa nem explicar para as outras pessoas, né? Eu estou falando sobre tal tema. Eu, por exemplo, nem seria capaz de dar um exemplo muito específico aqui, mas vamos supor, um tema que está super em alta essa semana, que é a política de preços de combustível da Petrobras. Existem minúcias ali que é própria de quem é do campo da economia. Agora, quando um jornalista ele tem que transmitir isso para o público que assiste ali o Jornal Nacional, ele precisa encontrar formas, seja em colocar imagens que falem sobre a questão do preço dos combustíveis, explicar conceitos, fazer um infográfico ali que ajude o público a entender aquilo, para que isso fique acessível, para que aquela troca que a gente falou no início ocorra, para que o público saia daquela relação de troca de informação modificado, com mais um conhecimento. E aí a gente sempre, eu lembro, eu tive a oportunidade de dar aula de telejornalismo na Unesp, e tem aquela lenda urbana quase, do William Bonner falando que o Jornal Nacional precisa ser compreendido, precisa ser simples para que o Homer Simpson entenda. E isso geralmente é colocado de uma forma até pejorativa. E, na verdade, o que ele está querendo dizer é que ele precisa ser compreensível para o maior público possível. E aí, nesse caso, ele faz analogia com o Homer Simpson. Então, se o Homer Simpson entender, outras pessoas entenderam. Então, quer dizer que isso está, de uma certa forma, palatável. Eu tinha um professor na faculdade que ele, para quem não conhece Bauru é uma cidade aí de uns 350 mil habitantes, mais ou menos, e tem um bairro mais de periferia que se chama Meiridota, que é muito grande. Então, todo mundo conhece na cidade alguém que mora no Meiridota, porque é um bairro muito grande. E aí, quando ele era um professor de radiojornalismo, quando ele ia avaliar a matéria que a gente escrevia ali, muitas vezes ele pegava assim a lauda, né, a folha em que estava escrita a matéria de rádio, ele perguntava assim na sala, Dona Maria do Meiridota, vai entender isso aqui? Ou seja, para lembrar a gente do quê? A Dona Maria do Meiridota precisava entender aquilo, principalmente porque a gente estava estudando rádio, que é um meio de comunicação muito popular, porque não exige, não solicita da gente muita habilidade, é só ouvir as pessoas. Por isso que grande parte da audiência do rádio está no carro, dirigindo, porque a gente consegue fazer outras coisas, né? Então, esse trabalho de traduzir tornar palatável esses campos para outras pessoas é muito importante, né? Colocar isso em comum com o público. E aí a gente chega em comunicar a ciência, que é o quê? É tornar o universo científico comum
para um público que a gente escolher. De preferência, no caso, o público que está de fora, né? O público que não é do campo da ciência. E aí, é muito interessante que a gente pensar assim, quando a gente comunica a ciência, não é só comunicar o resultado, as descobertas, as inovações, mas é também falar das tecnologias, dos métodos que são utilizados, né? Por isso que é muito difícil e é muito desafiador a gente falar muitas vezes de ciência básica, porque ciência básica, muitas vezes, no final, não tem uma tecnologia que vai estar disponível ali para a pessoa usar no dia a dia dela. Muitas vezes você trabalhou num processo científico, ou você acrescentou conhecimento sobre uma coisa que outras pessoas vão dar continuidade naquilo. E isso é extremamente importante. Mas como é que você coloca isso em comum para pessoas que estão fora do universo científico? Como é que você mostra para elas que isso é importante, mesmo que isso não tenha um resultado prático no dia a dia dela, mas é ela saber que isso está inserido dentro de todo um sistema que uma hora vai chegar num resultado prático. E mesmo que não chegue, mas está tornando as pessoas mais inteligentes, está tornando as pessoas mais críticas, está tornando as pessoas melhores em si, né? E quando a gente fala de comunicação científica e a gente fala de divulgação científica, aí a gente volta um pouquinho nas pessoas que fazem essa comunicação. Por quê? A divulgação científica, ela é feita com base nos valores de quem? Desse profissional da comunicação, no caso, por exemplo, o jornalista, que tem um outro tipo de formação, que trabalha muitas vezes numa empresa de mídia, de comunicação, que tem ali vários outros fatores que passam entre ele e o trabalho de comunicar ciência, né? Ou os valores internos do campo científico. As duas coisas são importantes. Só que muitas vezes, quando a gente lida apenas com o que a gente chama de jornalismo científico, que é uma editoria da Folha de São Paulo que fala de ciência, isso é feito a partir dos valores internos do jornal. Ao passo que, quando a gente fala de divulgação científica, é lógico que são conceitos que muitas vezes não são estanques, etc. Mas quando a gente fala de divulgação científica, a gente está inserido as pessoas de dentro do próprio campo científico nesse processo de comunicação. Então, quando a gente tem uma estrutura mais básica aí de comunicação, né? A gente tem o campo da ciência, que é trabalhado pelo profissional da comunicação dentro da capacidade dos valores dele de comunicação para passar para o público. Se a gente tem o divulgador científico, essa relação pode ser abreviada, pode ser antecipada, ou seja, o divulgador científico de dentro do campo científico pode falar de ciência para um público. E aí isso envolve uma série de questões que a gente ainda vai trabalhar. Mas isso é muito importante, até porque isso vai estar sendo feito a partir de valores da própria ciência. Então, por exemplo, muitas vezes um desafio que a gente tem, o Bonato colocou o link de um artigo, que inclusive depois, no final, a gente separou umas sugestões de leituras que eu vou compartilhar com vocês por link do Drive, mas inclusive esse artigo está lá, é um artigo muito bom, o do Wilson Bueno, sobre divulgação científica, tá? Então, muitas vezes é complicado, vamos supor, dentro da Secretaria de Comunicação, a gente tem um setor específico para fazer contato com a imprensa externa. Então, oferecer temas para a CBN, para o G1, para a EPTV, para o Correio Popular, para a Folha de São Paulo, né, para a Globo São Paulo e tal. E muitas vezes, como eu falei, é difícil a gente falar, às vezes, sobre ciência básica, porque muitas vezes esses jornalistas vão vir assim, tá, mas qual que é a aplicação disso? Qual que é o resultado imediato disso, né? Tem alguma tecnologia? Tem sei lá, uma coisa que as pessoas podem acessar, etc. E às vezes, se não tem, para um jornal,
para uma mídia externa, isso pode não ser tão interessante, porque eles precisam lidar com esse apelo com o público para chamar a atenção. E não é que está errado, mas é que é uma característica dessa comunicação. Agora, se a gente tem uma divulgação científica que parte de dentro da ciência, mesmo que a gente não tenha um resultado prático, como eu falei, a gente pode falar o quanto que é importante a gente desenvolver um método, a gente desenvolver uma tecnologia, a gente acrescentar um conhecimento sobre um processo que ainda não se tinha, um conhecimento muito específico, e aí explicar como é que isso pode ser utilizado para fazer com que a ciência avance. Inácio. E aí a gente vai entrar exatamente nos meandros da divulgação científica, que aí eu falei para o Inácio, fala mais sobre isso, porque você passou pelo LabJOR e tem até experiência em lidar com isso, mas a gente vai se complementando aqui. Perfeito, muito bom, Felipe, te ouvir, bem bacana. Então eu vou falar um pouquinho sobre divulgação científica, né, já pensando aí, colocando duas questões para vocês. Né, que divulgação científica, ela não, a gente utiliza muito, né, termos de, sempre estou traduzindo, né, se você não estiver falando em idiomas diferentes, né, se o saber produzido é naquele idioma e você vai falar no mesmo idioma para um outro público, você não está fazendo tradução, né, o que você está fazendo aí é uma transferência, e é ao encontro disso que eu convido a pensar, junto com vocês, é possível transferir conhecimento? Né, uma questão que a gente vai ver aí mais para frente. Eu preparei aqui uma introdução, e aí pode dar uma congelada mesmo, tá, Felipe, no slide, que é mais para dar continuidade a isso que o Felipe já falou, mas também para entrar mais propriamente nessas questões, né, que nos interessam em torno da divulgação científica. É um textinho, mas é um texto bem falado, que eu pensei para eu poder me organizar melhor. Nos últimos dias, e acho que cabe muito bem aqui dizer, porque quando surgiu essa ideia da oficina, eu pensei, se isso que estamos fazendo aqui é capacitação ou formação? Sem pretensão de obter uma resposta agora de vocês, acho importante levantar esse questionamento para que possamos refletir sobre o sentido coletivo desta oficina, mas principalmente os efeitos individuais, sobretudo pessoais e profissionais. E é nesse ponto que penso existir uma diferença entre capacitação e formação. Se concebemos esta oficina e a sua aprendizagem como produto ou processo, eu costumo pensar que essa diferença é muito importante para o e a divulgadora de ciência, pois é determinante no seu olhar que vai informar sobre a ciência. Ou seja, se vai olhar para a ciência enquanto processo ou enquanto resultado. Se formação ou capacitação. Eu sempre penso que, em certa medida, a divulgação científica é uma assessoria da ciência. Isso porque, quase sempre, o efeito positivo do conhecimento científico é potencializado pela circulação da informação científica. Para pensarmos um pouco o processo de divulgação científica por uma perspectiva materialista, que é a qual eu me filio, se a comunicação, assim como disse o nosso colega, é um processo de troca de informações, e a informação é um determinado dado que acrescenta algo novo sobre alguma coisa, uma novidade, uma nova informação que muda o conhecimento, sobre algo, é necessário, então, questionar a existência desse dado. Isso porque dado e informação não são a mesma coisa. Se a informação é um dado que acrescenta algo novo, esse dado é um gesto de interpretação. E aqui quero deslocar a ideia de dados para fatos, pois estou tratando dos processos de linguagem da comunicação, mais especificamente da divulgação científica. Com isso, quero colocar que para fazer divulgação científica, é imprescindível o deslocamento da ciência dessa perspectiva cristalizada, verdade absoluta, nesse sentido mesmo, de pleonasmo. E, principalmente, transparente, porque, como sabemos, a ciência é extremamente opaca. Um modo de fazer isso é interrogando os resultados, pelos seus processos construídos na história. É aquela retomada aos dados, né? Não olhá-los como
resultados, mas questioná-los, interrogá-los enquanto processos. E é esse o diálogo que os divulgadores de ciência, né, a meu ver, precisam estabelecer com o seu objeto. Assim, eu vejo a divulgação científica como política, e como política, e como qualquer outra política, produz transformações sociais, como o Felipe já falou, né? Portanto, penso eu, na melhor das hipóteses, quando bem-sucedida, a divulgação científica produz um efeito de cidadania naquele leitor que teve contato com a informação científica. E aqui eu proponho a divulgação científica fazendo esse percurso na sociedade, na história, porque eu me filio à noção materialista, na qual ela se publiciza e faz circular o saber de maneira particular. O que a divulgação científica faz, busca, é deslocar o processo do conhecimento científico para a informação científica. Já foi mencionado aí o texto do Wilson da Costa Bueno, né, um professor excelente, e esse texto realmente, para mim, é um dos mais memoráveis, que faz uma boa diferença, né, diferenciação, aliás, entre comunicação e divulgação, pensando aí essa relação de conhecimento para informação científica. Então, a divulgação científica, ela noticia a produção da ciência. A Orlando vai trazer que é uma professora do laboratório do IEL, né, do Instituto de Estudos da Linguagem, ela propõe uma noção bem interessante, né, que é a ciência sai de si, sai do seu próprio meio para ocupar um lugar social e histórico no cotidiano dos indivíduos. Ou seja, a ciência, vai ser vista como afetando as coisas a saber no cotidiano da vida social, que são essas coisas a saber que estabilizam, né, essa sociedade pragmática que nós temos. Por gentileza, Felipe. Dito isso, eu trago aqui alguns exemplos de manchetes, né, que foram, já pensando de uma forma mais prática, que foram de reportagens publicadas na revista Consciência, que é do LabJOY, e sobre a qual estamos pensando nossos materiais, né, o dossiê. E aí é uma reportagem no setor energético, né, o sol é a luz no fim do túnel, que vai responder, né, mais à frente, uma outra reportagem que fala das populações amazônicas, né, que são as que mais sofrem com a pobreza de eletricidade. Em certa medida, é possível, né, dizer que alguns dos trabalhos, né, do CPT dialogam com essas questões que estão propostas nas manchetes, né? E aí a gente está utilizando, né, enquanto uma linguagem, né, menos tecnicista, né, no sentido de jargões, buscando trazer, de fato, isso que a gente concebe enquanto eletricidade, né, e energia elétrica para o contexto social, né, que é essa a performance que a ciência faz pela divulgação científica. Por gentileza, Felipe. Então, a gente também, para pensar um pouco a questão da dinâmica da linguagem, né, da divulgação de ciência, retomando um pouco como essa dinâmica que o Felipe já falou ali da comunicação, né, mas fazendo mais especificamente, a gente tem alguns, né, enquanto os divulgadores de ciência, a gente tem alguns macetes, digamos que assim, né, que são algumas orientações do próprio processo de formação, né, dos profissionais de comunicação, né, fazer essa menção, seja direta ou indireta, do cientista, né, muito importante ali, às vezes a gente tem uma menção heterogênea, né, e a gente também pode ter ali marcada, né, e não marcada, seja com o uso de aspas ou não, né, a gente pode falar ali em terceira pessoa também.
falar em terceira pessoa aquilo que o cientista nos falou, né? Então, eu trouxe aí um exemplo, segundo o cientista, a cientista X, né? Determinada coisa faz isso. Isso se refere ao que na engenharia elétrica está sendo estudado como uma boa expressão para trazer aí, depois de um exemplo, né, de alguma coisa prática e depois tentar relacionar com o que a engenharia elétrica, por exemplo, tem feito, né? Então, são aí alguns macetes que a gente pode ir utilizando e que vocês podem utilizar também dentro das produções. Tem um outro, né, que é pesquisadores reunidos no evento chegaram à conclusão que não há conclusão, né? Então, a gente pode estar utilizando sempre que possível também, quando não forem aqueles resultados que podem ser facilmente questionáveis, né, que a gente também tem essa noção enquanto divulgador de ciência, a gente pode estar trabalhando. E aí, tem aqui um trecho da primeira reportagem que eu trouxe também para que está na fala do pesquisador, né? Os sistemas fotovoltaicos produzem, né, energia elétrica a partir da luz solar, e que é abundante, limpa e gratuita, né? Ao substituir o uso de combustíveis fósseis, reduzem a emissão de gases poluentes para a atmosfera. Isso vai terminar na fala do professor Marcelo Villalva, né? Então, eu me distancio aí, o divulgador se distancia dessa questão específica e coloca na conta do pesquisador, que é importante para estar dando aí essa ênfase sobre aquilo que está sendo dito. Por gentileza, Felipe. E aí, ainda o encontro dessa questão da dinâmica, né, da utilização da mensagem, da linguagem, é muito importante, né, para nós, enquanto divulgadores científicos interessados em produzir esse tipo de conteúdo, usar de metáforas, né, analogias, comparações, aproximações, né, no texto. São recursos que podem e devem ser utilizados para saturar essa distância, né, para mitigar essa distância entre o leitor não especializado, né, e o cientista. Então, o divulgador de ciência, ele pode utilizar desses recursos de linguagem, né, e é importante eu dizer que eu penso a divulgação científica principalmente como uma questão do curso da linguagem, né, então a gente pode amenizar essa compreensão, né, uma vez que eu acho que não se transfere conhecimento, não se transporta conhecimento, mas se transfere, né, para a gente pensar essa relação entre diferentes públicos. E aí, eu trouxe mais um trechinho, né, que eu faço aí uma aproximação, que foi feita uma aproximação entre a temática, né, daquela segunda reportagem lá sobre a dificuldade do acesso à energia, à eletricidade por povos da Amazônia, ou das Amazônias, né, não é somente uma, e o encontro que ocorreu aqui na Unicamp, né, que foi dos estudantes indígenas, e a participação do campo sustentável dentro desse evento com o Fórum de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Agora, o último slide, por gentileza, Felipe. Então, aqui é interessante, né, conceber, eu acho que muito ao encontro daquilo que o Felipe falou lá no início, né, da relação da comunicação como um comum, né, como a ideia comum, é que em uma sociedade como a nossa, né, quando distribuímos um bem social comum, neste caso a informação científica, né, produzimos uma diferença em algum outro lugar, ou produzimos deslocamentos no próprio sentido do bem. E aqui eu trouxe até uma imagem desse capítulo de livro que foi escrito, né, para um livro da Diretoria Executiva dos Direitos Humanos, falando um pouquinho sobre a engenharia elétrica e os direitos sociais, né, como efeitos de dignidade humana, que eu acho muito importante, porque eu acho que, como eu falei anteriormente, divulgação científica antes de tudo política, né, e política a gente precisa pensar no sentido de efeito na sociedade, né, na vida das pessoas, assim como a gente vê os trabalhos com populações que ainda não têm acesso à eletricidade ou que passam por qualquer outro tipo de privação, que acarreta aí em outros, né, que acarreta na proibição, né, inibe aí
que cidadãos têm acesso pleno a outros direitos, né? Sem eletricidade não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação e não tem acesso a tantas outras questões que são garantidas constitucionalmente enquanto direitos sociais e do indivíduo. Então, não cabe, portanto, na divulgação científica perguntar se o leitor de ciência é capaz de produzir ciência, né? Você tem que se distanciar completamente dessa ideia enquanto divulgador de ciência. Mas sim se perguntar se o leitor de ciência é capaz de compreender ciência, que aí é um outro processo, né? Existe um deslizamento entre produzir e compreender. Eu não preciso necessariamente produzir ciência, entender todos os processos minimamente, né? Saber todos os conceitos, mas eu preciso, pelo menos, enquanto cidadão, e tenho esse direito, né, eu acho que é importante ressaltar isso, de saber como que o dinheiro, principalmente pensando a ciência pública, essa que é financiada com dinheiro, né, com as colaborações das sociedades, como que isso afeta, né, e espero que positivamente a minha vida. Então, no mais, é isso, espero que tenha colaborado de alguma forma aí para a gente refletir sobre como se posicionar, né? E eu acho essa questão de que você colocou, né, de o leitor ele não tem que ser capaz de produzir, mas ele tem que ser capaz de compreender, né? Mas é importante quando a gente, muitas vezes, se a gente faz uma boa divulgação científica, a gente pode trazer pessoas, a gente pode interessar pessoas a também produzirem isso, né? Então, muitas vezes as pessoas elas podem se interessar por ciência no sentido não só de consumir conteúdo, mas também no sentido de seguir uma área de profissão, fazer um curso, conhecer mais isso, né? Porque a gente consegue conquistar mais pessoas não só que reconheçam a importância do campo científico, mas que também desenvolvam o interesse de seguir aquela área, né? Então, um público de divulgação científica é, como o Inácio falou, ele pode, ele não precisa saber fazer aquilo, mas pode ser que a comunicação científica faça com que ele se interesse em fazer, e aí ele vai buscar outros espaços sociais que vão ensinar efetivamente ele fazer aquilo, que no caso é a universidade, institutos de pesquisa, né? Uma coisa que me chamou a atenção, eu só vou voltar no slide, quando o Inácio coloca essa questão, né? Dessa linguagem que a gente utiliza, né? De a gente fazer uma analogia, a gente aproximar conceitos, traduzir conceitos para as pessoas, quando a gente faz divulgação científica, mas é também, muitas vezes a gente se pega com o desafio assim, né? Poxa, mas até que ponto eu tenho que traduzir isso, né? E aí que eu particularmente, eu coloco aquela questão que eu falei um pouco anteriormente, né? Sempre existe um público, né? Não existe um público geral. E a gente também tem que ter noção de que, por exemplo, um público que vai atrás de uma comunicação científica não é um público que exatamente começou do zero. Né? É um público que a gente pressupõe que tem um conhecimento prévio, porque, por exemplo, nós falamos sobre transição energética. Só de uma pessoa criar interesse em se informar sobre transição energética, ela precisa ter tido um contato prévio com aquilo, porque não é, por exemplo, como previsão do tempo que a pessoa não precisa ter um conhecimento prévio para ver que às vezes choveu. Então, não é um público que parte do zero. Mas é um público que a gente tem que pressupor de que muitas vezes não é daquele meio. Então, as minúcias daquilo ali, coisas que são muito próprias de quem fala de dentro, isso precisa ser traduzido. Mas também não a ponto de você ter que voltar lá no básico. Por exemplo, enquanto você estava apresentando, eu lembrei de uma reportagem que eu fiz para o Jornal da Unicamp. Para quem não sabe, o Instituto de Física, eles têm um projeto junto com o Fermilab,
que é um instituto de pesquisa ligado ao Departamento de Energia dos Estados Unidos. E eles estão participando de um projeto que se chama DUNE, que é para desenvolver tecnologia para a construção de um detector de neutrinos nos Estados Unidos. É um projeto gigantesco. E aí você vai escrever sobre isso e você fala assim, bom, eu preciso explicar o que é neutrino. Aí você pensa assim, bom, vamos traduzindo então. Então, o que é neutrino? Neutrino é uma das partículas elementares que compõem mas o neutrino não compõe matéria. Bom, então eu preciso explicar que uma partícula elementar compõe matéria. Aí quando você vai regredir, você vai pensar assim, então, o que é uma partícula elementar? Bom, são partículas que juntas vão compor prótons, nêutrons e elétrons, átomos. E se a pessoa não souber átomo, o que é um átomo? Então, se a gente vai voltando, a gente nunca esgota, né, o conhecimento. Então, assim, para mim foi um exercício de pensar assim, bom, eu vou partir do pressuposto que uma pessoa que tem acesso a um conteúdo assim já sabe o que é átomo e que o átomo é formado por camadas inferiores que são formadas por partículas elementares. A partir disso, eu vou tocar o barco. Então, eu acho que é importante isso, a gente sempre pensar que o público em geral da comunicação, da divulgação científica, não saiu do zero, não saiu do elementar, mas ele não é daquela área. Então, não é um conteúdo especializado naquilo, para os pares, né, que a gente sempre fala. É uma coisa voltada para pessoas que são de fora, mas a gente sempre tem que lembrar que se uma pessoa que às vezes precisa ir um pouco mais para trás, ela também tem esse direito de acessar aquele conteúdo e ter minimamente inteligível, nem que seja para que ela fale assim, nossa, eu entendi, mas eu não sei exatamente o que é esse conceito. Vou lá no Google pesquisar, pô, o que é neutrino? Ah, isso aqui, tal. Ou então, pô, o que é esse aspecto da transição energética? Ah, isso aqui. Lógico, se a gente conseguir desenvolver isso, é muito proveitoso. Mas a gente também não precisa se preocupar em voltar tanto atrás, porque, como eu falei, não existe um público, não existe público geral, existe sempre um público que a gente mira. E o público da divulgação científica, em geral, não é um público que começou, não é um público que está começando. De fato, Felipe, eu acho que a gente não pode subestimar os nossos leitores. Exato, não subestimar, né? Não subestimar os nossos leitores e os nossos públicos, ter cuidado, né, com a nossa escrita. Eu acho que tem aí, sim, a gente precisa, né, tomar alguns cuidados. Eu concordo contigo quando você fala sobre a questão de que pode haver, né, de pessoas que gostam, e realmente eu acho que existe uma incidência de pessoas que leem matérias, né, materiais de divulgação científica, estão mais propícios à vida acadêmica e tudo mais, né? Mas assim, eu acho que o que a gente precisa estabelecer também nesse entremeio, e aí eu penso também o próprio jornalismo, né, que entrou em discussão durante muito tempo sobre se tem um papel pedagógico, um papel, né, didático na sociedade, e aí eu acho que é mais ou menos nesse sentido da divulgação científica. Se ocasionar, show, ok, era isso daí mesmo, perfeito, aí a melhor das instâncias, mas se não der, o nosso papel era esse, informar, né? Então vamos pensar no informar. Eu vou só, o Samuel levantou a mão, eu vou só trazer duas questões, tem um comentário do Bonato e uma da professora Roberta Seriani. O Bonato, ele falou sobre essa questão da dificuldade de você fazer essa diferenciação de fato, boato, fake news, né? Nesse ponto, eu acho que é até interessante falar sobre um aspecto que eu acho interessante, tanto na divulgação científica quanto no próprio jornalismo atual, que é o seguinte, eu acho que hoje em dia a gente, assim, infelizmente não tem uma receita mágica para a gente resolver esse problema de fake news, né? O que eu acho é que a questão vem de trás.
vem do conhecimento que essa pessoa tem, e aí o conhecimento sobre a própria produção dessa informação. Então, por exemplo, notícias falsas, né, fake news. Como é que a gente consegue solucionar isso? E uma coisa que eu venho percebendo em várias iniciativas de comunicação, e aí eu não estou falando de divulgação científica, de comunicação mesmo, principalmente jornalistas, mas que se aplica à comunicação científica, é uma preocupação não apenas em falar do tema em si, ou de reportar um fato, mas explicar também como é que essa informação foi produzida. Então, por exemplo, um jornalista explicar para o seu público como é que ele chegou naquela informação, como é que ele faz para como é que ele faz para apurar aquela informação. Então, familiarizar esse público com o processo de produção jornalística para que esse público perceba, opa, isso aqui que eu estou recebendo às vezes pelo WhatsApp, será que da forma como se apresenta para mim, parece uma coisa que passou por todo esse passo a passo que um jornalista sério teria percorrido para desenvolver essa informação? Pô, se não passou, então pode ser que tenha algum problema essa informação. E aí a pessoa pode pensar 2 vezes antes de compartilhar. Então é colocar em comum não só a informação, mas esse como fazer. E eu acho que a divulgação científica tem uma coisa muito legal, porque assim, quando o jornalista, dentro de uma editoria de ciência, vai falar sobre aquilo, muitas vezes ele vai se apegar ao resultado. Pô, então, vamos supor, descoberta da cura de uma doença. Eu vou falar sobre o fato em si, sobre essa descoberta. E muitas vezes vou falar mais do que é essa doença e de como que ela está afetando as pessoas. Na Covid a gente viu isso, né? Do que do desenvolvimento em si. Porque o que eu quero? Eu quero a cura da doença, eu quero que as pessoas tenham acesso ao medicamento e se curem, ou tomem uma vacina. No máximo, eu vou contextualizar, olha, isso pode demorar ainda esse tempo, porque para produzir precisa disso. Mas o que as pessoas querem é esse resultado. Quando a gente fala da divulgação científica, a gente pode explicar também como é esse passo a passo. E nisso e isso é muito importante. Por exemplo, foi muito importante a atuação de divulgadores científicos. Então a gente viu que quem mais se sobressaiu na pandemia foi o Átila, por exemplo, o Átila Yamarino. Mas outros divulgadores científicos de explicar assim, olha, o processo de desenvolvimento de uma vacina tem essa e essa etapa. Então, é importante a gente se ater a esses cuidados, né? Então, a gente está desenvolvendo uma pesquisa, uma tecnologia. Como é que isso é feito? Olha, a gente tem essas etapas para fazer. Para quê? Primeiro, para que as pessoas percebam como dá trabalho produzir ciência, como dá trabalho produzir, fazer pesquisa, né? E que não é uma coisa simples, que é uma coisa que tem métodos, e a partir do momento que as pessoas têm esse conhecimento, não só daquele resultado, mas de como foi esse passo a passo, elas muitas vezes vão se deparar com uma questão assim, descobriram isso, então cloroquina serve para tratar Covid. Como que isso foi desenvolvido? Não sei. Bom, não sabe, então talvez não seja verdade. Ou, mas eu vi num artigo científico. Não, mas é um artigo já revisado pelos pares ou é um pré-print, né? Então, essas questões são muito importantes. Então, eu acho que isso, no contexto atual que a gente tem, não só da divulgação científica, mas da comunicação em geral, é compartilhar essa forma de fazer. Tornar as pessoas... porque as pessoas, muitas vezes, elas pensam assim, pegar e falar de uma notícia eu também posso, eu pego meu celular e faço. Mas então, vamos colocar em comum como é que isso é feito e como é que o que a gente precisa prestar atenção para isso, porque as pessoas passam a valorizar mais isso também e passam a ter mais cuidado na hora, às vezes, de consumir um conteúdo, compartilhar um conteúdo.
Bem rapidinho, só comentando sobre isso daí também, eu acho que muito possivelmente vocês ouviram e participaram, né, das discussões em 2018, 2017 sobre a fosfetanolamina sintética, né, que é aquela pílula do câncer. Eu desenvolvi minha pesquisa monográfica em cima de reportagens, né, e a gente viu que a fosfetanolamina sintética, ela sai de dentro da universidade, né, essa ideia de cura do câncer, né, como uma substância capaz de curar todos os tipos de câncer, né, eu acho que Chiele, eu acho o sobrenome do Gilberto Chiele, eu acho que é o sobrenome, o nome do pesquisador à época, né, já falecido, e aí vieram vários casos, né, e isso gerou uma comoção social muito grande, né, e a gente viu aí a mídia hegemônica, né, por exemplo, o SBT e a Record, publicando reportagens, né, reportagens falaciosas, né, que não tinha, mas que circulava com esse efeito de cientificidade, exatamente por ter sido desenvolvido dentro da universidade, ter um cientista que estava ali, né, testificando essa substância, né? E, por outro lado, é o direito de continuar vivendo. Como que tu vai discutir isso quando os tratamentos convencionais já não dão mais certo para determinadas pessoas, né? Como que lida com isso, né? Eu não, sinceramente, não cheguei a nenhuma conclusão na minha pesquisa, mas são questões que servem para nos constituir. Seria muito bom que uma pílula da esperança, né, uma substância qualquer, pudesse ter esse efeito nas nossas vidas, né? Mas quando há essa projeção em cima da ciência, a gente não está mais falando de ciência, né? A gente está falando de endeusamento, né? De outros valores que não dizem mais respeito àquilo que a ciência consegue conceber. Então, acho que é o encontro dessa pergunta, né, do professor aí, do Benedito, nem sei se é professor, mas acredito que seja, né? Eu acho que dá para a gente refletir um pouquinho também sobre esse exemplo aí, para ver, né, que tem muitas vertentes, né? São muitas vertentes que, com certeza, nem que nós quiséssemos, conseguiríamos aqui esgotá-las. E a gente também a gente contribui para tornar o público mais crítico, né? Se o público tem esse conhecimento desses valores científicos, e até antes de entrar na pergunta da professora Roberta, eu vou só trazer uma questão aqui do Samuel Mendonça, né, a questão da ética na divulgação científica. Eu acho que é justamente isso. A produção científica na universidade, ela é pautada por uma série de questões éticas, né? Então, por exemplo, eu acho que um grande desafio que a gente tem, isso é um exemplo mesmo, quando a gente pega resultado de pesquisa, são resultados muito interessantes de pesquisas, mas que são resultados de uma pesquisa in vitro, ou então ainda em testes em animais, né, ratinhos, etc. Que, do ponto de vista científico, é muito importante o que é uma descoberta, mas é uma descoberta ainda in vitro, ou é uma descoberta em animal. O caminho científico é muito longo até que você chegue num resultado prático para o dia a dia de uma pessoa. Então, é aquele caso, a cura de uma doença. Até que isso chega num remédio na farmácia, tem um longo caminho, mas isso não significa que só o último desenvolvimento, que é o remédio na farmácia, que é importante. Não, todo o percurso é importante. Agora, a ética da divulgação científica, eu acho que é muito deixar claro isso. Em que etapa da pesquisa a gente está? Como é que isso foi realizado? E deixar claro para as pessoas que a gente está comunicando uma coisa importante, mas que isso ainda, que a gente não está falando de uma panaceia, que a gente não está falando de uma coisa que é a solução final, que muitas vezes é o que um veículo de comunicação procura. E não é que o veículo de comunicação ele está errado. Talvez errado esteja, muitas vezes, o cientista que topa falar daquilo como se fosse a panaceia. E aí, lógico que muitas vezes o cientista não dá uma entrevista deixando aquilo claro, chega na edição do jornal, aquilo é colocado como o resultado final.
Mas eu acho que essa é a mesma ética que a gente segue na divulgação científica, é a ética com que a gente produz a ciência, né? Eu fico sempre pensando porque a gente também observa, né? Assim como os professores nos observam, a gente, quanto profissional, observa as nossas fontes, os cientistas, né? A gente consegue, inclusive, categorizar tipos de cientistas, né? Não no sentido pejorativo, mas no sentido de saber, porque assim, tem cientista que chega, né, achando que está inventando a roda, né? Que a gente tem que tomar bastante cuidado com essa questão do pioneirismo, né? Do ex nihilo, né? Que ele de lugar nenhum tirei aqui uma pesquisa e essa vai resolver nesse sentido que o Felipe disse. Tem aqueles cientistas que são mais midiáticos, que vão lutar para qualquer questão estar na mídia, né? Que vão fazer da pauta a sua vivência, né? Midiática. Mas que a gente tem que tomar cuidado também, né, do estrelismo, né, eu acho que isso é uma questão também que é importante, porque senão todos os dias o cientista está batendo na tua porta querendo que escreva uma matéria sobre alguma coisa que ele está desenvolvendo, que ainda não apresenta, né, valor notícia, né, como a gente concebe. Mas, enfim, essa questão de ética em comunicação, eu acho que é muito com o próprio indivíduo também, né? É profissional. Mas eu acho que aí, nesse ponto, nada impede, por exemplo, de um cientista que resolve ter um próprio canal de comunicação, ou seja, fazer um canal no YouTube, ou fazer um blog, ou fazer um perfil no Instagram, que aí ele pode comunicar dentro do tempo dele, dentro das novidades que vão surgindo, essas descobertas para o público dele. Mas tem em mente passar justamente isso. Olha, isso aqui que a gente fez é muito importante, mas a gente não chegou no final. Mas continua sendo muito importante por causa disso, disso e disso, né? E se as pessoas compreendem isso, é importante também para que elas falem assim: nossa, que legal, é por isso que a ciência é importante. Mas não significa que chegou ao final, né? E só para a gente abordar, porque depois a professora Esther quer fazer algumas considerações, acredito que principalmente em relação à chamada da consciência, a professora Roberta falou, né, a questão da comunicação do CPTEM, né, a gente pensar nos nossos públicos. Eu acho que é interessante a gente sempre pensar, eu pelo menos enxergo muito assim, a gente tem eixos muito diversificados. Né? Então, a gente fala desde o desenvolvimento de pesquisa mais básica, de laboratório ou de tecnologia, tecnologias para transição energética, a gente desenvolveu um sistema de produção de energia fotovoltaica ou de implementação ou de análise de dados a respeito disso, quanto análises conjunturais, seja do arcabouço jurídico, legal, do cenário econômico e até a interface que a gente tem com escolas, por exemplo, o pessoal que trabalha mais com educação, o projeto Olhos no Futuro. Então, a gente tem, os trabalhos que são desenvolvidos aqui, eles são muito diversos, a gente acaba tendo públicos diversos. Então, o que eu vejo é que, muitas vezes, um trabalho que é desenvolvido por um eixo pode ser mais interessante ou para empresas do setor produtivo que possam identificar o potencial de fazer uma parceria ou de testar uma tecnologia aqui ou de ver uma parceria para desenvolver uma tecnologia para essa empresa, ou então um setor público para prestar um tipo de consultoria para implementar recursos de transição energética, pessoal que faz prospecção de cenário econômico, por exemplo, para o setor de empresas isso é muito importante, também para o setor público. Agora, o pessoal que lida mais com educação é uma divulgação científica, muitas vezes, de você popularizar a ciência para pessoas, para professores, para eles abordarem isso em sala de aula, para alunos já terem contato com aquilo e muitas vezes levarem esse conhecimento para casa, por exemplo, quando a gente fala, né, de mudança de comportamento, então, apagar a luz, não sei o quê, ou até
se interessar, se for um aluno de ensino médio, pô, eu quero fazer agora esse vestibular para tal curso, porque eu quero trabalhar com isso. Né? Então, são eu acho que o nosso grande desafio é focar esses diferentes públicos e direcionar esses conteúdos para cada público específico. Mas eu acredito que a questão é, como são eixos diversificados, muitas vezes cada trabalho vai ser mais interessante para um tipo de público. Não que outro público não possa, por exemplo, o pessoal que faz cenário econômico, não que o pessoal lá do ensino médio não possa entender a importância econômica da transição energética, mas não é uma coisa tão imediata, né? Então, eu acho que é importante a gente ter essa ideia. Eu fiquei pensando, Felipe, conforme tu ia falando aí sobre esse impacto das notícias do CPTEM, né? E eu arrisco até dizer assim que se a gente comunicar, né, se a gente divulgar as iniciativas, os trabalhos do CPTEM, pelo menos para a população, né, para a comunidade da Unicamp, eu já estaria muito feliz se eu atingisse esse público, sabe? Parece que é pouco, mas a gente tem uma densidade aqui de pessoas de uma cidade de pequeno, médio porte, né, brasileira, e isso significa muito, né? Para mim, assim como o campo sustentável, eu acho que se a gente conseguir comunicar, informar do CPTEM, de todas as ações, dos trabalhos que nós realizamos para dentro da nossa comunidade, principalmente, né? E aí eu não estou querendo, né, dizer que isso se sobrepõe à necessidade de levar essa informação por lugares, né, mais longínquos, mas eu acho que isso já seria de grande efeito, porque é aquela ideia do marketing boca a boca, né, muito possivelmente, que quem sabe aqui dentro da universidade comenta na sua casa e por aí vai, né, a gente consegue chegar. Mas pensando aqui nessa questão de comunicação, Felipe, só uma brincadeira, a comunicação B2B e B2C, né, a gente precisa saber aí para onde é que vai esse conteúdo a quem está servindo. Sim. Professor Esther, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Bom, muito bom vocês, assim, essa integração, que afinal isso também promove intensamente, né, a integração dos eixos. E então, muito obrigada pelo esforço aí, pela iniciativa. Só lembrando mesmo, o Felipe já bateu, né? O LabJOR é para nós uma grande oportunidade, né, de iniciar, né, talvez um ciclo mais, ainda restrito, a meu ver, né, mas o LabJOR tem uma consciência, tem uma capilaridade muito grande, daí a nossa insistência, né, em fazer o dossiê, apesar de todo mundo estar tão assoberbado de trabalho. Então, em primeiro lugar, muito grata, e só um comentário. Eu me lembro quando o Carlos Voigt resolveu fazer o LabJOR, uma coisa que ele disse, que ficou muito na minha mente, ele não disse com essas palavras, mas ele disse o seguinte: a ciência tem, eu vou traduzir assim, a gente tem um pacto fiduciário que é interno, é da nossa tribo, né? Quem faz ciência escreve daquela maneira. Daí a questão de ser médico, às vezes não dá para não ser médico. Tinha um professor, só contando aqui, tinha um professor que também dizia assim que a tese da gente em economia tinha de ser compreendida até por aquela tia velha que mora em Araraquara. Ele sempre falava, às vezes não é possível, entendeu? A tia de Araraquara entender. Mas então o esforço aqui é que a tia de Araraquara compreenda, né? Sem perder o pacto fiduciário da acuidade. Quer dizer, nós cientistas, né, produtores de conhecimento, a gente tem basicamente uma relação forte com a acuidade verbal de dizer aquilo que a gente quer dizer. E daí esse grande exercício, por isso que nós resolvemos propor. Tá? Como fazer isso? Eu acho que, o Felipe sabe, eu fiz um exercício trivial, né, de escrever sobre a gestão da inovação, quase que a gestão executiva, né? Por que um projeto de governança policêntrica, que cada eixo tem os seus conhecimentos nucleares, mas todos eles são interdisciplinares para... O nosso projeto é Flex, né? O CPTEM é Flex, assim como o campo sustentável. A gente une pacotes de conhecimento para desenvolver, por exemplo, soluções tecnológicas, organizacionais e tal. Então, eu acho que hoje, em primeiro lugar, o ganho
desse encontro é esse, a gente compreender que é um desafio, tamanho do desafio, e teve algumas dicas muito boas, como essas de usar analogias, né? Sempre correndo o risco da supersimplificação, que para nós cientistas é uma questão mais complicada, né? Eu diria que a gente sabe fazer, porque a gente consegue fazer metadisciplinaridade, não é nem interdisciplinaridade, né? E hoje eu tive uma reunião com o Júlio e estava falando dessa oficina, falei, vamos ver como é que nós vamos nos comportar, nem tanto quanto vocês que estão oferecendo, o que vocês vão dizer, mas qual é o efeito em quem está do outro lado, né? E me lembrei só de uma coisa que talvez nos ajude aqui. Eu fui consultora de muitas escolas particulares e algumas faculdades, e eu me lembro de uma professora de ciências, acho que da 8ª série do ensino básico, e aí eu pedi para ela como é que se aprende, ou como é que se revela que você conhece alguma coisa sem que alguém tenha linkado o significado das palavras que envolvem esse construto. E ela fez assim, ela disse assim para mim, eu estava com meu marido em Nova York e eu não falava bem inglês. Mas o meu marido, a gente estava lá olhando as Twin Towers, que naquela época deviam, né, obviamente não tinham sido destruídas, e ela disse que então, só o fato de chamar de Twin Towers e ela estar à frente das Torres Gêmeas, ela fez a tradução automática. Então, acho que a questão do translation, né, e tradutor é traidor, né? Essa que é a questão. Quando você traduz, você trai o texto. Esse é um outro grande risco. Mas a gente vai enfrentar. É isso que eu queria dizer. Né? De não ser, a idade vai ser um pouco diferente, né? Então, o pacto do fiduciário de precisão científica, a gente pode achar que vai estar estremecido. O hermetismo tem que ser quebrado, né? Mas a metadisciplinaridade, eu acho que ela é um pouco inerente a quem escreve. Então, eu diria, vamos lá. Obrigada. Obrigado, professora. Não, tá certo. Uma coisa que eu acho que ajuda bastante é, muitas vezes, pedir para uma pessoa ler o que a gente escreveu, né? Assim Você como... leu, né, Felipe? Sim, exato. Deu muita risada, né? Não dei tanta risada. Não, também. É uma coisa... Mas eu acho que, por exemplo, a gente vamos supor, pegar uma pessoa que não é da área e pedir para ler assim, pô, tá compreensível? A tia de Araraquara. A tia de Araraquara, né? Às vezes a tia de Araraquara tem ali um interesse sobre a área, mas se isso ficou compreensível para ela, é como eu falei, não é um público que parte do zero, né? E a gente também tem que sempre lembrar assim, nenhum público parte do zero, né? Mas não o Vygotsky falava que nenhum aluno tábula rasa. Né? Exato. Todo mundo tem alguma coisa. Exato, a gente sempre tem, a pessoa sempre tem algo prévio ali de uma relação com aquilo, mas o quanto mais a gente conseguir trazer esses conceitos de forma que despertem essa relação com esse público, isso é muito importante, Só falando rapidamente aqui sobre o que a professora Esté fala, né, dessa questão de tipo, é muito interessante, essas questões de analogias, aproximações, exemplos, né, mas aí corre o risco, e realmente sempre corre, né, professora, e eu acho que esse é um dos maiores atritos, Felipe, que nós divulgadores científicos temos com os cientistas, né, porque muitas das vezes, e aí eu entendo que a gente precisa ter aí uma dedicação, né, um cuidado, a formação e tudo mais, porque divulgar ciência é algo bem complexo, realmente, por tudo que envolve, né, mas eu acho assim, que a gente precisa haver esse diálogo, né? Muitos cientistas querem ler o meu texto depois que eu produzo, né? Eu, particularmente, não gosto muito de dar para o cientista ler. Não tenho problema em entregar para o meu colega, não tenho problema, mas assim, também não tenho vergonha se não entendi um determinado termo, um determinado contexto, né? E voltar lá e dizer, ó, por gentileza,
teria como me explicar isso de uma outra forma, né? Eu acho que isso, para mim, né, são coisas diferentes, mas que estão ali nesse processo de somatória. A gente não quer reproduzir o mesmo texto da pesquisa do cientista. O que a gente quer é produzir efeitos de sentidos que deem conta do conhecimento que foi produzido por aquele cientista. Então, é por isso que nós falamos de deslocamento ao encontro de Wilson da Costa Bueno, né? Do conhecimento para a informação científica. Comunicação entre pares, grupos similares, né? Divulgação, pares distintos, né? Grupos não especializados. Mais ou menos isso. Só de passar para a professora Roberta, que levantou a mão, eu lembro, essa questão de traduzir o conceito, eu lembro, antes de trabalhar aqui na Unicamp, eu trabalhava numa emissora em Bauru. E eu lembro de uma vez que eu fui fazer uma matéria sobre... Era uma tecnologia e eles tinham desenvolvido um polímero. Eu pensei assim, como é que eu vou falar o que é um polímero? Aí você vai pesquisar, né, o que é um polímero. Aí você acha assim, polímeros são... Plásticos são polímeros. Aí eu perguntava para o professor assim, eu posso falar que é um plástico? Aí ele falou, então, não é um plástico, é tipo um plástico, mas não é um plástico. Aí você fica naquela, assim, porque aí eu lembro que a mesma pesquisa que eu fiz saiu num outro site que acho que era o G1 de Bauru, que ele fala um tipo de plástico. Aí você fica assim, né? Poxa vida, ele comunicou, mas talvez ele não tenha comunicado, ele não tenha tido um rigor científico para falar que, na verdade, não é um plástico. Mas ele fez uma analogia ali, né? Então, eu não lembro como é que eu expliquei o que era aquele polímero, mas é um desafio, realmente, você não levar aquilo de uma forma que fique errado, mas tem que fazer algum sentido para as pessoas, né? É porque é transferência, não é transporte. Transporte, aí a gente está falando da mesma coisa, transferência não. Professora Roberta. Inácio, Felipe, eu gostei muito dessa questão que vocês colocaram das analogias, principalmente quando a gente pensa num público da escola. Eu acho que isso é super importante, porque às vezes fazendo analogia, né, do que a gente, né, pretende divulgar, mas com alguma coisa do cotidiano deles, eu acho que isso é muito efetivo, sabe? Né, que é o que a gente, na verdade, faz, né? Quando a gente está nas atividades na escola, a gente faz muito isso, né? Como é que eu posso traduzir essa questão mais científica, né? Mas num conhecimento que ele já tem, um conhecimento prévio, né? Meio nessa questão que vocês colocaram, que ninguém é um livro em branco, né? Então, essa ressignificação de conhecimento prévio, né? Eu acho que isso é bem legal, assim, da gente pensar nessas divulgações para a escola, para esse público, né, em particular, que é mais do eixo 5, né, da educação e tal. Sim, com certeza, com certeza. Pessoal, acho que a gente já vai encerrando. Antes só da gente encerrar, deixa eu só passar para vocês que é o seguinte, a gravação vai ficar disponibilizada, eu acredito que eu vou passar também para o pessoal do canal de YouTube da FEEC, para eles colocarem, a professora Bárbara levantou a mão, já passo para você, professora. Eu acho que eu vou passar também para o pessoal da FEEC, para eles colocar, e do campus também, para a gente colocar nos dois canais, que fica disponível, eu acho que é legal para compartilhar, para sempre ter ali à mão. Mas a gente vai compartilhar também com vocês uma pastinha no Drive, que aí a gente vai colocar alguns materiais de leitura complementar, para quem quiser mais dicas, só para passar para vocês, tem esse artigo que o Bonato colocou o link ali, que é o Comunicação Científica e Divulgação Científica, Aproximação e Rupturas Conceituais, que é um artigo bem legal. E aí a gente tem alguns livros que falam sobre ou comunicação científica ou comunicação em geral. Tem um que é o Diálogos entre Ciência e Divulgação Científica, que foi organizado pela Federal da Bahia, vamos colocar lá para vocês. Tem o Manual de Jornalismo Científico, que é do Night Science Journalism, que é do MIT, mas está em português, é uma coisa legal também.
Tem um material que foi feito pela equipe de comunicação da USP, que chama de cientista para jornalista. Tem um caráter também um pouco de preparar jornalista para preparar cientista para dar entrevista, mas também passa por essa questão de produzir conteúdo também o próprio cientista, tá? É bem bacana. Eu lembro que antes da pandemia, essa questão de aí veio a pandemia e não deu para fazer, tá virando o bode expiatório de tudo. Tudo que a gente não consegue fazer, a gente fala, aí veio a pandemia e não deu para fazer. Mas eu tinha comentado até na Secretaria de Comunicação aqui para a gente fazer um material parecido, talvez a gente retome esse projeto, mas é bem bacana, foi feito pela USP. E tem um livro que é um clássico, que é do William Zinsser, que é um americano, que a versão em inglês chama On Writing Well, e tem a versão em português também, que é Como Escrever Bem. Não que vocês escrevam mal, mas é sobre a questão assim, de público, coisas mais gerais. Assim. Vou mostrar a capinha aqui para vocês. Tem edição em português, é pela editora Fósforo, então é o clássico manual americano de escrita jornalística e de não ficção. Então, quem se interessar pode ir atrás, mas eu vou colocar a versão em inglês no Drive por um motivo muito sensível, que é o seguinte: quando eles fizeram a versão em português, eles se deram ao direito de reduzir a edição e tiraram exatamente o capítulo que é Como Escrever sobre Ciência. Então, este livro aqui, que é muito bom, não tem o capítulo Como Escrever sobre Ciência, mas a versão em inglês que vai ter o PDF a gente vai colocar, tá bom? Professora Bárbara. Primeiro, quero parabenizar minha equipe excelente, Felipe e o Inácio, que realmente, cada dia que passa, eu fico mais feliz da escolha que fizemos para formar a equipe de comunicação. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou no celular e estou em um lugar público. Então, esta iniciativa de hoje, eu acho que nós, viu, Johnny? Nós temos que repeti-la, mas eu me permito, sem ter conversado isso antes com Felipe e Inácio, porque eu queria primeiro participar deste primeiro. Eu penso que talvez podemos manter aí com certa frequência, mas no próximo pegar um tema ou um exemplo, ou, por exemplo, o conteúdo que vai produzir um eixo em específico, sabe? E trabalhar um pouco mais em cima daquilo. O que vocês acham, Felipe, Inácio? Eu acho que é interessante, até porque aí a gente, como eu falei, eu tinha comentado, né, os trabalhos dos eixos, eles são bem diferenciados, eles são diferentes entre si, então às vezes a gente pode até pensar assim, pô, como é que a gente fala sobre essa questão de minúcias do desenvolvimento de uma tecnologia específica? A gente pode usar essas estratégias, ou, eu falo sobre cenário legislativo, cenário jurídico, né, arcabouço jurídico, aí a gente pode abordar outras coisas e até abordar mais que tipos de públicos são interessantes. Exato, tipo porque nós temos, dentro do nosso plano de comunicação, temos aqueles boletins técnicos, comunicações e demais, que vão ser produzidos pela equipe de comunicação, específico para públicos específicos. Mas, além disso, veja que o CPT, em cada um dos eixos, vai ter conteúdo para artigos de revista científica, como tal, mas esses mesmos conteúdos, eles podem ser trabalhados e outros correlatos nessa linguagem, como vocês mesmos falaram, para esse público, seja um público específico de indústria ou seja um público em geral, embora aprendi com vocês que não existe um público em geral, que nós sempre vamos ter um foco, hein? Então, eu acho que podemos pensar um pouco essa questão, e os pesquisadores que estão aqui, o que vocês acham disso? Estou vendo o Marcelo, o Biratã, Roberta, Benedito, pelos que eu consigo ver na minha tela do celular, que é mais limitada, né? De pensarmos um próximo treinamento, inclusive em que tenhamos a participação de, se vamos trabalhar um tema ou sobre um conteúdo de um eixo específico ou dois eixos, enfim, trazer mais pessoas desse eixo. Coordenadores, pesquisadores, alunos, porque uma das missões do CPT
que eu acho legal dessa chamada da FAPESP, que pela primeira vez foi dado uma importância e uma inclusão a colocar jornalismo científico como parte da estrutura do centro. Então, nós temos que aproveitar isso, porque realmente, em geral, eu me coloco nisso também, sabemos fazer pesquisas e produzir ciência, mas não sabemos comunicar. O Beiratão levantou a mão e saiu. Mas não sabemos escrever, publicar. Então, acho que nós temos esse papel também, dessa formação, dessa capacitação, digamos assim, entre nós mesmos. Tudo bem? Sim, sim, com certeza. Professor Ubiratã? Acho que o Biratã, Marcelo, levantaram a mão, pelo que eu estou vendo aqui. Sim, sim. Boa tarde aí, excelente aí a apresentação. Eu até deixei aí um comentário, meio pergunta, na linha do que a Bárbara colocou, mas um pouquinho diferente. A mesma comunicação não tem só o aspecto científico. O mesmo trabalho vai ter aspectos científicos que você tem que comunicar para público científico ou para o público em geral, que não existe público em geral, ou seja, para outros públicos que não o cientista. Mas o mesmo trabalho, porque o CPT, como focado, o objetivo dele é também fazer as soluções e fazer essas soluções andarem e entrarem pelo Estado, você vai ter que também fazer divulgação para funcionários públicos de soluções. Você vai ter que falar para professores de escolas, não necessariamente a parte científica, mas, por exemplo, como faz nos Olhos do Futuro, lá você vai lá levar para os professores fazerem o trabalho junto aos alunos. E aí você tem coisas que não são exatamente a ciência só. Teria também a questão de inovação, teria a questão de tecnologias, teria a questão de soluções de negócios, né? Microrrede com recurso energético distribuído. Não é exatamente a ciência. A ciência vai ter um aspecto para ser tratado, mas também aquele arranjo de negócio, que é uma coisa que você precisa comunicar, como funciona, também vai... E aí, a minha pergunta foi se essas duas frentes, comunicação científica mais estrito senso, né, a divulgação científica e a divulgação em inovação e tecnologia, seriam tratadas juntas ou teria que abrir uma outra frente? Aí vocês que são os profissionais também podem saber se essas coisas podem estar juntas ou se precisaria, por exemplo, trabalhar duas maneiras ou duas formatações. Eu acho que anda juntas, viu, professor? Porque muitas vezes um modelo de negócio ele vem de muita pesquisa, né? Então ele acaba eu acho que entra um pouco dentro daquilo que eu tinha comentado. Às vezes o resultado de uma pesquisa não é exatamente uma tecnologia nova ou uma solução ali pronta para as pessoas, uma coisa material, mas é um processo, é um método, é uma tecnologia, uma tecnologia no sentido de processo, né, de uma forma uma de prática. fazer, uma prática, exatamente, mas isso é resultado de pesquisa, isso envolve muita gente, né, e eu acho que muitas vezes é isso que falta para as pessoas valorizarem mais o processo científico, é ter a consciência de que, porque senão a gente cai naquela coisa das pessoas assim, tá, mas o que de prático isso oferece para a sociedade? Ou que patente está sendo gerada a partir disso? Pô, a gente precisa valorizar os processos para que as pessoas também conheçam o valor desses processos, né? E muitas vezes na universidade, eu criei um processo. Esse processo pode ser implementado numa empresa, que essa empresa vai gerar seus recursos, vai formar pessoas, etc. Né? Eu acho que é uma coisa que anda junto, sim. Professor Marcelo? Felipe Inácio, agradecer a vocês, agradecer a Bárbara também. Realmente me transformou, teve coisas que eu não conhecia, alguns conceitos que me levaram a alguma reflexão, e a ideia da Bárbara é muito boa, assim, até contextualizando assim, né? Hoje eu recebi uma mensagem do pessoal aqui da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, é um jornalista, e ele queria alguns dados que a gente tem algumas usinas aqui, só que ele não chamou de usina, ele chamou de fazenda solar. Então, mas ele está interessado, quanto que isso representa, qual que é a economia, como funciona. Então,
ele, como jornalista, ele tem alguns anseios. E aí a gente vai mediar isso, né? E aí eu procuro sempre ver a linguagem que ele quer escrever, e aí Inácio, normalmente eu não interfiro muito no texto, mas a gente faz um texto conjunto, assim, né? Para pontuar algumas coisas, tipo, não é um plástico, então ninguém chama de fazenda solar, mas é legal, porque é um aprendizado e é uma maneira de divulgar a informação, e aí ele aprende também. E aí isso sempre acontece, né? Parece que temos vários jornalistas, tem alguns outros que eu já dei entrevista aqui, fizemos matérias, então eles já entendem mais o jargão da área, mas então faz parte, assim. E aí eu assisti hoje a palestra de você, essa troca de experiência, vamos chamar assim, estamos tentando definir o que foi o nosso encontro, com esse olhar, assim, né, de estar atento ao que o jornalista quer, o que eu posso mostrar para ele, e ele formatar numa linguagem mais adequada, e a gente corrigir os termos técnicos que seriam mais importantes, né? Mas talvez o que a Bárbara propõe é muito bom. Eu sempre me proponho a fazer mais ou menos assim, minha cabeça é mais prática, assim, então eu vou fazer uma publicação numa revista. Aí eu vejo os artigos da revista, vejo qual o linguajar, quais as fontes, e aí eu formato mais ou menos aquilo. Não é tão simples assim, né? Mas é isso que eu queria pedir para vocês, que eu acho que a gente tem um conhecimento, e é quase como se a gente fizesse uma tradução para o inglês, francês e espanhol. Eu tenho um público de escola, como a Roberta citou, e esse público é o aluno, não, esse público é o docente que vai falar sobre esses conhecimentos, porque agora está muito na moda, né? Nossa, energia solar, agora é hidrogênio, como é que é? Então, assim, tornar acessível esse conteúdo sem perder a característica técnica, o valor da informação, mas essa tradução, ela depende demais de vocês. Mas a gente também precisa ser doutrinado a aprender também a mastigar mais e não ser tão tecnicista. Então, passar um texto para vocês melhor do que a gente faz, né? Não é um artigo científico. Então, isso vai ser muito bom para a gente, porque a gente vai produzir de tudo, sabe? Desde dar uma entrevista, onde eu tenho que falar, outras é escrever, que aí você pode pensar mais, escrever para um aluno de quinta série, E é isso, acho que o veículo que vocês identificaram, a gente tentar ver o nível de complexidade das matérias, a linguagem usada, e vocês falam, pessoa, aqui é por aqui, ó. E aí a gente vai dando um texto um pouquinho melhor para vocês também não terem que ter tanto trabalho, assim. Então, é uma troca. Não, com certeza, professor. Isso que você fala é muito importante, ter esse olhar, assim, como é que é o perfil, né, do veículo, qual que é a linguagem, que tipo de abordagem que eles dão, porque é justamente isso, é a gente se colocar naquele meio, né, e se formatar ali um conteúdo, um texto, porque é aquilo. Eu acho que uma coisa que eu comentei com o Inácio quando a gente elaborou a oficina, né, o meio caminho andado já foi. Vocês são quem mais dominam o grande tema que a gente, né, trabalha, que é a questão da transição energética, porque as pesquisas são feitas por vocês. É a questão de passar isso para as pessoas, né, de colocar isso em comum. E isso que você fala é bem importante, olhar como é que isso é feito, às vezes, dentro de um veículo, no caso da consciência, ou às vezes algum eixo resolve produzir uma coisa própria ali, uma iniciativa própria, como é que a gente vai se colocar? Eu acho que isso é muito importante. E como a professora Esther falou, não é uma coisa de outro mundo, e não é difícil, mas essa noção de que a gente tem que compartilhar com o outro é importante. Mas eu acho que... Mais uma reflexão também, sim, claro. Felipe. Não só o texto, mas um amigo meu estava gravando uns vídeos para o nosso canal aqui, né? E aí ele foi com a roupa que é um suspensório laranja, um negócio. Tipo assim, o mundo de Bickman ensinou ciência de uma maneira lúdica, engraçada, mas ensinou, e todo mundo lembra disso até hoje, né? E as imagens que a gente usa também, eu gosto muito das imagens que vocês usam no campo sustentável, porque é uma bonequinha, é um desenho mais leve, não é aquela coisa assim que é um frasco de não sei o quê.
que é muito científico, cara. Não dá aquele. Se você fizer para um cara que gosta de mangá, se você fizer um olhinho puxado ali. Então, tem todos esses aspectos, assim, de representatividade, de fotografia, das imagens que a gente vai escolher, além da escrita, né? Mas a escrita também é uma parte só da divulgação jornalística, né? Então, a gente vai aprendendo juntos, eu acho que não tem uma receita, mas tendo essa boa vontade, tendo o apoio de vocês, a gente vai começar a trilhar, fazer talvez o nosso livro, viu, Felipe? Assim, o nosso não, eu me incluo aí, né? Como escrever uma divulgação, como foi a nossa trajetória de Mas isso é muito legal. sabe? Isso é muito legal e é uma coisa que pode ser desenvolvida assim. Sim, penso até para vocês, assim, vai começando a pensar, fazer algumas entrevistas com a gente antes, e quando a gente terminar daqui a 5 anos, o que a gente evoluiu, como é que a gente mudou na divulgação científica, no contato com jornalista, nisso daí. E com aluno também, que a gente é um pouco enorme, a gente tem um universo de amostragem diversificado, em tudo, idade, formação, acadêmica e tal. Então, acho que dá um bom trabalho, e se a gente fizer, seria um manual, como divulgar dados de uma pesquisa científica. Tá, pronto, e já sai o nosso, ninguém mais da USP, não vai ser mais da não sei o que, vai ser o nosso. Acho excelente, acho excelente. Perfeito. Acho excelente. Bom, pessoal, queria agradecer a vocês que ficaram aqui com a gente. Teve mais gente que acompanhou. A gente vai disponibilizar a gravação. Compartilhem com as equipes aí de vocês. E a gente segue à disposição, né? Obrigado aí e bom restinho aí de quarta-feira para vocês. Boa continuidade de semana. Um abraço para todo mundo. Muito obrigada. Valeu. Até breve. Abraço. Boa noite.